Marcum, eu vou pedir para que o Guilherme coloque aqui na tela a capa do seu novo livro, Recurso Final. A investigação da Polícia Federal que levou ao suicídio de um reitor em Santa Catarina. Perfeito. É a história do suicídio do Luiz Carlos Cancellier, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vou ler aqui, Marcum, me permita isso, porque está muito conciso no prólogo do seu livro, com uma informação que eu não sabia, que no dia da prisão eles tinham, o reitor, o pró-reitor e professores da universidade tinham ficado presos em gaiola, numa gaiola, diante da delegacia da Polícia Federal em Florianópolis. No final de tarde, cadê os 80 milhões? É o prólogo do livro. No final de tarde quente do fim de inverno de 14 de setembro de 2017, os funcionários do grande prédio amarelo situado no número 960 da rua Delminda da Silveira, no bairro da Trindade, em Florianópolis, tinham uma distração para os últimos momentos do turno. Bisbilhotar o comportamento dos ocupantes de uma espécie de jaula a céu aberto, construída junto ao muro. Os 7 recém-chegados aguardavam a liberação de espaço na ala de segurança máxima para se juntar aos 2.000 presos do complexo da Agronômica. O grupo tinha sua vida profissional ligada à Universidade Federal de Santa Catarina, a pouco mais de 2 quilômetros dali, onde 5 eram professores, um funcionário, e o outro era o magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Os agentes penitenciários haviam determinado aos 7 que permanecessem de pé, de costas para a grade, olhando para o muro. Mas o decano de 69 anos e o reitor de 58 não se sentiam bem e pediram para se sentar. A certa altura, do lado de fora da jaula, alguém falou: "Você aí, o terceiro da fila, olhe para a frente. Eu, você." O carioca Marcos Batista Lopes Dalmal, 42 anos, virou-se e ouviu: "Você já foi meu professor, porra." "Lamento, mas não me lembro. Tive muitos alunos." "Foi meu professor, sim." Dirigindo-se aos colegas, o sujeito insistiu: "Esse aqui foi meu professor." A turma de policiais reagiu com piadas. "Então, ele deve ser muito ruim, porque você é burro pra caramba." Os risos quebraram o clima e o ex-aluno continuou: "Professor, o que fazes aqui?" E o professor respondeu: "Querido, eu não sei. Talvez você possa me dizer, porque até agora eu não sei." "Ah, vocês estão sendo acusados de roubar 80 milhões da educação à distância." "Quanto?" 80 milhões. Ao ouvir a cifra, o reitor se levantou. Luiz Carlos Cancellier de Olivo tinha sido um estudante de direito, militante do Partido Comunista e líder estudantil antes de deixar a Universidade Federal de Santa Catarina por um emprego de repórter. Trocou o jornalismo pela assessoria política e acabou voltando à universidade 16 anos depois de trancar a matrícula. Formado, chegou a reitor em menos de 18 anos de vida acadêmica, ganhando uma acirrada eleição graças a uma incomum capacidade de articulação. Sua chapa regimentária do PCdoB à maçonaria, entre várias forças políticas. Como seus colegas de cela, não tinha qualquer antecedente criminal. É isso. Assim começa a narrativa do seu livro, Recurso Final, Paulo Marcum, e o fim da história. É o suicídio do Cancellier em razão de um processo do qual ele era inocente, de um processo que foi eivado de irregularidades, de um processo que não tinha razão de existir. Marcum, por que você jogou luzes sobre essa história e o que você viu no teu processo de apuração? Na verdade, quer dizer, o que me chamou a atenção nessa história, a história quando eu comecei a investigar, há 2 anos e tanto, já era conhecida da mídia, né, já tinha ganho, em função do próprio suicídio, um grande destaque.
Mas eu achei que nem a trajetória do reitor, nem mesmo a investigação policial em si, havia sido suficientemente analisada. Só para você ter uma ideia, no inquérito policial foram mais de 20 mil documentos. E eu os li um a um, né, verificando todos os depoimentos que foram prestados, todos os documentos anexados, né, toda a ação investigatória. E, na verdade, a conclusão, num certo sentido, que eu cheguei, é que, em primeiro lugar, aquela investigação tinha um pressuposto, né, e isso é ruim para qualquer investigação. Eu acho, e deixo claro isso, que a Polícia Federal é uma instituição respeitada, respeitável e importante para a sociedade, sem dúvida, né? Mas, e acho também que às vezes a gente, a imprensa e a própria sociedade generaliza coisas, quer dizer, classifica a imprensa de um jeito, Polícia Federal de outro jeito, universidade de outro, políticos de outro, bota tudo num saco comum e isso não permite que se analise mais criteriosamente as coisas. Porém, depois de analisar toda essa documentação, fiquei com a sensação de que, em primeiro lugar, havia um pressuposto que estava acontecendo ali na Universidade de Santa Catarina uma ação de uma quadrilha igual a que teria atuado, ou enfim, com os mesmos métodos do que teriam atuado quadrilhas no Paraná e no Rio Grande do Sul, alvo de outras operações policiais. E, em segundo lugar, da massa de depoimentos, não se consuma, pelo menos para minha avaliação, isso está sendo julgado agora na Justiça, a tal quadrilha, né? Quer dizer, havia eventualmente irregularidades, técnicas e procedimentos que não eram ao pé da letra o que determina a legislação, jeitinhos brasileiros diversos, né, ao longo desses anos. Agora, em primeiro lugar, isso pouquíssimo tinha a ver com o reitor, né, não era da gestão dele, e, em segundo lugar, não era, digamos, razão para determinar a prisão preventiva dos 7, né? Isso foi... É curioso porque a prisão ela foi, vamos dizer assim, com base legal, né? Ela teve uma solicitação da Polícia Federal, a juíza analisou, autorizou as prisões, né? Sem que nenhum dos 7 tivesse sido chamado para explicar qualquer coisa preliminarmente, né? Era uma investigação sigilosa. E aí tem um casamento disso com outras questões de luta interna dentro da universidade, de um corregedor que queria mostrar serviço e renovar a universidade inteira, embora a sua própria trajetória tivesse lá questões discutíveis, uma professora que tinha entrado recentemente e que discordou das ações que estavam sendo feitas no ensino à distância, enfim, uma salada enorme que acabou levando a essa humilhação, né? Esse foi só o começo, essa coisa da jaula, que é muito impactante, foi só o começo. O reitor e os outros 7, como qualquer preso na penitenciária, foi submetido à revista íntima, foi obrigado a vestir uniforme cor de laranja, né? Quando até mesmo na legislação, pela condição de reitor, ele deveria ter um tratamento diferenciado. Não teve, né? E depois de 19 dias após a sua prisão, ele acabou cometendo suicídio porque aparentemente concluiu que não tinha como reconstituir a sua imagem pública, né, que ele havia construído ao longo de 18 anos na vida acadêmica e ao longo da vida toda como militante político, como um homem de conciliação e de diálogo e que sempre tinha atuado dentro da lei. Isso. Marcum, o que chama a atenção, primeiro, nos processos da Lava Jato. Esse procedimento que você descreveu aí, do qual o reitor Cancelier foi vítima, muitas outras pessoas, muitas, foram vítimas na Lava Jato. Pessoas que tinham o pudor, que tinham a biografia do reitor, e pessoas que não tinham essa biografia, que tinham prontuário também, mas que precisavam ser tratadas de acordo com a lei.
essa questão que você levantou, de que o Cancelier foi preso para prestar o primeiro depoimento do caso, sem jamais ter sido intimado a depor, sem saber sequer a que processo ele respondia, qual era o caso, qual era o passivo que existia contra ele, por exemplo, foi o mesmo comportamento adotado na primeira condução coercitiva do ex-presidente Lula, né, em São Bernardo. Foi exatamente assim. Né? E a quebra do sigilo das mensagens do Telegram, né, quando as mensagens vieram à tona a partir da quebra do sigilo promovida pelo hacker de Araraquara, o Walter Delgatti Neto, né, isso fica muito claro. E esse caso do reitor também está lá. Né? Essa criminalização, né, da conduta, sobretudo da Érica Marena, estava lá. Né? Já surgia ali. Sem dúvida, a Polícia Federal e o Ministério Público também, né, essas duas instituições, que são instituições republicanas e necessárias, elas se deixaram, no curso desse processo da Lava Jato, elas se deixaram corromper. E elas destruíram biografias. Elas, assim como aconteceu com o Cancelier, com várias outras pessoas, a gente está contando uma história. Você fotografou uma tragédia, mas existem outras tragédias, né, semelhantes a essa que aconteceu. Agora, você sabe o que me espantou no curso do processo da Lava Jato? É que o suicídio do Cancelier ele teve uma repercussão, né, reparadora, se se pode falar disso, para a biografia dele no âmbito do meio acadêmico, né, mas ela não se tornou, o suicídio não se tornou motivo de um choque nacional. Porque, na tua opinião, as pessoas não querem perceber os erros que foram cometidos na Lava Jato, os atropelos judiciais que foram cometidos na Lava Jato, ou o caso ficou circunscrito ao meio acadêmico e a Santa Catarina? Num certo sentido, ele ultrapassou esse plano de Santa Catarina do meio acadêmico, que, por exemplo, existe a Lei Cancelier, que foi assim batizada, que era um processo que já estava em andamento e que modifica certos procedimentos e torna mais razoáveis no caso de operações semelhantes. Em outras operações da Polícia Federal, na própria universidade, houve menos assodamento. Né? O caso mais, digamos assim, dramático dessa operação em particular é a história dos 80 milhões. Né? Hoje não se chegou ainda a um valor das supostas irregularidades aí, muitas das quais são discutíveis. Porque é complicado, isso está no livro, tentei explicar da melhor maneira possível, mas demandou muito texto e muita pensata e muita consulta aos especialistas, porque é um emaranhado burocrático complexo lá, que não é que exatamente as pessoas não fizeram o serviço, mas fizeram o serviço, mas não inscreveram num determinado sistema que teria que ser feito pela CAPES, então a CAPES não reconhece, enfim. Mas o que importa é que, naquela manhã, como em outras operações policiais daquela época, e que tinham a ver, claro, com o clima que a Lava Jato havia imprimido no Brasil, com a participação e o apoio de boa parte da mídia, né, registre-se, o site, a página do Facebook da Polícia Federal, que tem milhões de seguidores, publicou lá uma nota dizendo o seguinte: Polícia Federal inicia uma operação, não me lembro os termos exatos, que vai buscar investigar o desvio de 80 milhões de reais no ensino à distância. 80 milhões de reais era o valor integral de todo o dinheiro aplicado no ensino à distância de Santa Catarina durante quase 20 anos. Né? Hoje, nessas contas, que, como eu disse, não são precisas,
Fala-se em 2 milhões, 1 milhão, 3 milhões. Tem nada a ver com 80 milhões. E mais do que isso, da gestão do Canceller, era uma ínfima parcela desses 80 milhões que tinham sido destinados ao ensino à distância, não que tivesse sido desviado. Então, isso, e o que é pior, os telejornais, as reportagens de rádio, os sites da internet difundiram isso a rodo. Eu me lembro que, só para terminar, eu me lembro que eu estava vendo televisão, ou acho que ouvi na internet, não me lembro mais, e eu fiquei espantado. Eu não liguei o nome à pessoa, eu já conhecia o Canceller, mas não liguei. Eu falei, caramba, como é que está a corrupção no Brasil? Quer dizer, o reitor da universidade ele roubou 80 milhões de reais. Essa foi a minha primeira reação naquela época, porque, quer dizer, toda a imprensa noticiando, né? Ninguém teve, nesse primeiro momento, o cuidado de dizer, espera lá, isso aconteceu na entrevista coletiva que naquele mesmo dia foi dada pela Polícia Federal, onde alguns jornalistas de veículos importantes e lá de Santa Catarina já disseram, peraí, calma lá, vamos entender melhor essa história, o que é que está se falando aqui. Mas isso não é na prática nossa de jornalismo da época, e sim a prática de reproduzir, sem critério e sem cuidado, informações que eram difundidas pelas fontes oficiais, fosse o Ministério Público, fosse setores da Polícia Federal. Né? Então, isso também pesou. O Marco, o que me chamou a atenção foi, no teu livro aqui, logo no começo, o título do release, né, do texto de divulgação da Polícia Federal no dia da operação, que já vinha com hashtag. Era hashtag OP Ouvidos Moucos. Combate desvio de mais de 80 milhões de recursos para EAD, para ensino à distância. Ou seja, né, como era essa questão? Uma operação, um texto oficial da Polícia Federal já sai com um hashtag, né, dentro do seu título, que é para você taguear e ampliar a repercussão disso nas redes sociais. Né? E a gente sabe, isso que você está falando, já existia dentro da Lava Jato toda uma estratégia de comunicação. O Sérgio Moro, como juiz, e o Deltan Dallagnol, como coordenador da Força-Tarefa do Ministério Público da Lava Jato, eles tinham assessorias de imprensa. Né? E não era assessoria de imprensa para resolver questões a posteriori. Era, de forma inédita, uma assessoria de imprensa da Polícia Federal, do Ministério Público e do juiz para serem proativos. E eu conheço jornalistas que ainda estão atuando nos veículos da mídia tradicional, que estão lá, tranquilo, que fizeram a cobertura da Operação Lava Jato ao longo dos anos e que estavam na lista prioritária de contato, de distribuição. Existia uma coordenação. Quer dizer, as mensagens vazadas pelo Walter Delgatti, o hacker, né, elas mostram isso, que existia uma organização e eles sabiam quem poderia dar curso a determinadas linhas de investigação. Foi um massacre de biografias, foi um assassinato de reputações sob encomenda. E o reitor Canceller morreu em razão desse choque que ele teve com a constatação de que ele não poderia mais recuperar a imagem dele perante o seu público, porque é difícil. Ele estava com 58 anos de idade, Marcum. Você olhar para frente e dizer, vou ter que fazer aquela caminhada toda de novo. No curso do teu processo de apuração, você conversou com a família dele, como é que eles veem, como é que eles estão depois das feridas tão dolorosas terem ficado abertas? Sim, eu conversei com quem foi possível. O único
parente dele que não aceitou dar entrevista é o filho, que está citado no processo, é um dos acusados aí, porque teria recebido R$ 7.000 de um dinheiro que um outro professor passou, uma história nebulosa e que tudo leva a crer que era dinheiro de bolsa e que o filho não tinha nada a ver com a história. Ele não quis falar de maneira nenhuma, mas falei com a ex-mulher, com os irmãos, com mais gente da família, com todos os professores, entrevistei muita gente e a sensação das pessoas, de modo geral, é assim a absoluta, eu não diria que surpresa, mas choque, né, diante do suicídio. Porque até bem pouco tempo antes da decisão tomada, que não foi algo que ele tomou assim, um suicídio desses, num momento de desespero, pega um revólver e dá um tiro, tá certo? Ele planejou cuidadosamente a data, o horário, o local, deixou bilhetes, arrumou todas as coisas, deixou carta para os parentes, enfim, fez num final de semana, ele se preparou para essa decisão e saltou do 7º andar do prédio do shopping center mais conhecido de Florianópolis. Ou seja, ele queria que aquilo ficasse evidente o seu ato. No bolso tinha um bilhete: minha morte foi decretada no dia em que eu fui banido da universidade. Teve isso também. A juíza decidiu, a posteriori da libertação dele por outra juíza, a juíza Janaína Cassol, que foi quem autorizou a prisão, decidiu que ele não poderia voltar para a universidade, salvo num determinado horário, para atender alguns alunos de pós-graduação, num dia durante poucas horas. E isso chocou ele brutalmente. Então, os amigos e a família têm a sensação de que esse foi o momento crucial para ele da história, quer dizer, entender o grau vamos dizer assim, de proibição que ele teria de enfrentar. E o outro lado da questão é que o Canceller era um sujeito conciliador desde o tempo do movimento estudantil. Ele foi militante do Partido Comunista lá no tempo da ditadura, líder estudantil, mas sempre foi o cara da articulação, da conversa. E a sua carreira acadêmica, a política acadêmica que ele fez, levou a isso. Quer dizer, ele foi eleito uma chapa que tinha apoio do PCdoB e da maçonaria, né, a qual o Canceller tinha na qual o Canceller tinha ingressado alguns anos antes. Quer dizer, ele era maçom, né, o que para um ex-militante comunista é contraditório, num certo sentido. Mas, enfim, o que eu acho que o livro revela um pouco é enquanto esse sujeito, que eu conheci superficialmente, como disse, esteve na minha casa, lá nos anos 80, lá em Florianópolis, onde eu morei por 20 anos, e tivemos 1 ou 2 contatos e tal, mas o quanto ele ficou encurralado por essa circunstância, que era uma circunstância nacional, né? E que juntou-se a isso essa conjugação de algumas pessoas que tinham objetivos diferentes, né? Ou de notoriedade, ou de disputa interna lá dentro da universidade, ou de se marcar sua atuação como um justiceiro diante das irregularidades da universidade, né? E da imprensa, que, como eu disse, à exceção de exceções, né? Repercutiu isso e fez um barulho tremendo. Ele ainda publicou uma carta no Globo, com o seu argumento, deu 2 entrevistas ali para jornalistas locais de Santa Catarina, mas o fato é que, naquele momento, essa narrativa, como disse hoje em dia, com muita frequência, mais do que eu gosto, mais do que gostamos, ela estava predominando, né? Porque o raciocínio era o seguinte: se tem aí um grupo que atua no ensino à distância há tantos anos, aí tem maracutaia, aí tem gente ganhando dinheiro, aí tem roubalheira, etc. e tal, né? O que o livro demonstra, eu acho, é que a CAPES, que é a instituição que cuidava, ainda cuida, do ensino à distância, não tinha no seu DNA a preocupação maior com a fiscalização. E, de um outro lado, que a Advocacia Geral da União,
que todo esse sistema de controle ele se exacerbou nesse período em que era isso. Qualquer gesto fora da casinha era interpretado como aqui tem roubalheira, aqui tem corrupção. Nem sempre é assim. Às vezes é um jeitinho de driblar as normas legais que são muito rigorosas e que às vezes não se encaixam, por exemplo, nas regras de fundações universitárias, etc. E tal. Eu só quero deixar uma ressalva que assim, eu não estou aqui defendendo que, obviamente, em primeiro lugar, não estou fazendo juízo de valor sobre uma porção de coisas que poderia fazer, mas acho que não é a minha função. Mas, mais do que isso, não estou defendendo que não deva ter investigação, controle, fiscalização, nada disso. Tudo isso tem que existir. E se o sujeito não agir corretamente, há normas para se apurar, investigar e tomar as providências necessárias. Agora, uma outra coisa é um clima tal em que faz com que isso, quer dizer, 7 professores, 6 professores, 5 professores, um funcionário e o reitor são presos sem que jamais tivessem sido ouvidos para coisa nenhuma. Marcos, primeiro eu quero registrar aqui o professor Abreu, que diz que trabalhava na Universidade Federal de Santa Catarina, na época do Cancelier, né? E ele disse que o Cancelier tirou o ensino à distância das mãos de um grupo chefiado pela ex-esposa de um alto diretor do MEC, né? E que isso lhe custou a vida. E também o Roberto Calazans, né? Eu era pró-reitor da Universidade Federal de São João del Rei na época. Quando saiu esse valor de 80 milhões desviados, achamos muito estranho. Nenhuma universidade tinha esse valor em EAD, quanto mais para desviar. Isso está no teu livro também, que houve uma surpresa do Cancelier quando soube, né, da acusação, que ele disse, olha, a gente nem tinha esse valor, como é que a gente pode ter desviado esse valor se na nossa conta faltavam 4,5 milhões para a gente fechar as contas da universidade? Não é isso? Também tem uma trajetória curiosa, porque ele surge ainda no governo Fernando Henrique e tal, mas ganha impulso no governo Lula e no governo Dilma, na gestão do ministro Mercadante, houve um corte de recursos muito grande, já fruto do cenário econômico que a gente estava vivendo. Isso aí impactou fortemente nas instituições, como essa área de ensino à distância dentro da Universidade Federal. Né? Então, agora, é isso. 80 milhões é a soma de todo o dinheiro aplicado ao longo de todos os anos em que houve ensino à distância na Universidade Federal. Né? E essa generalização é que digamos, absolutamente inaceitável. Né? E ela tem um preço. Essa é a questão. Né? É você envolver o nome das pessoas e manchar certas biografias de maneira quase que impossível de ser corrigida. Né? E isso acho que o livro atesta. Eu fiz questão de circunscrever muito o cenário do trabalho, porque a investigação em si era, digamos, trabalhosa e precisava ser explicada. Então, eu acho que quem ler o livro sem, digamos, um ponto de partida definido, vai ter condições de avaliar o que aconteceu efetivamente na universidade e nessa investigação que, infelizmente, teve esse desfecho tão trágico. Né? Perfeito. Agora Marcos, sobre universidades, a gente está vivendo um tempo tão esquisito, tão estranho, que você tem um Ministério da Educação que trabalha, que luta, independente dos ministros, tanto com o atual, quanto foi com o Weintraub, quanto foi com o colombiano, que foi o primeiro-ministro, né, da Educação. O Ministério da Educação luta contra a universidade brasileira. O Ministério da Educação cometeu o ato estapafúrdio de tentar fazer um acordo com o reitor da Universidade Federal de Pelotas, né, o Pedro Alau, mandando que ele calasse a boca. Né? E ele se sentiu acuado de forma tal que pensou
em assinar esse TAC, esse termo de ajustamento de conduta. Até que ele despertou para a realidade que ele não podia fazer, que toda a comunidade acadêmica se colocou contra ele. Um governo que pretendeu acabar com o instituto das eleições dentro da academia, né, para reitor. Um governo que se arvorou a querer indicar reitor que não estava na lista tríplice, né, e que tentou fazer indicação de reitor por questões ideológicas. Você acha que a academia, a universidade, o meio universitário, pela tua apuração, você conversou certamente com diversas pessoas pelo menos no âmbito universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, no meio da apuração, né? Mas essa descontaminação do ambiente acadêmico vai levar muito tempo ou a academia vai reagir de imediato na hora que isso passar, porque está passando? Eu te diria que é menos uma constatação e mais uma esperança. Quer dizer, eu espero que passe, quer dizer, e que haja essa reação. As universidades, elas têm se movimentado na direção de defender os seus bastiões aí de autonomia, independência, recursos, etc. e tal. Mas no caso das federais, a bola está com o governo federal, que já vinha reduzindo recursos para as universidades e que reduziu ainda mais, e que agora tenta interferir justamente até mesmo nas eleições, indicando não necessariamente o candidato mais votado, né, que costuma ser a prática, né, num certo sentido, desrespeitando uma norma, porque a eleição para reitor ela não é impositiva, certo? Não há uma norma na lei que diga que o fulano mais votado vai ser o reitor. Não, vai uma lista tríplice que, no caso das universidades estaduais, vai para o governo, na Universidade Federal vai para o governo federal, né, para o Ministério da Educação, que pode indicar lá o que ele quiser. Mas até bem pouco tempo atrás respeitava-se isso, e isso é importante. Então eu acho que assim, já houve movimentos, e eu acompanhei isso de perto, de junção, por exemplo, das universidades federais com as estaduais de São Paulo, que são muito poderosas, no sentido de estabelecer uma aliança para resistir a essa ideia difundida de que a universidade é um bando de maconheiros que não faz nada e não serve para nada, né? Isso tem a ver com o predomínio da ideia de que a ciência não presta para nada e todo esse negacionismo que não é só no Brasil, enfim, que infelizmente é hoje um processo mundial preocupante. Eu só diria que acabei de assistir uma série um pouco escalafobética da Netflix aí, chamada é uma série que o sujeito está indo para Marte, onde os episódios me chamaram a atenção de quanto aquilo que foi feito há uns 3, 4 anos atrás, já vou lembrar o nome da série, Salvation, quanto aquilo tem a ver com coisas que a gente está vendo na realidade de hoje. Milícias organizadas, né, golpes dentro de estruturas democráticas, desmoralização da ciência, tudo isso tem nessa série, que é uma série de entretenimento, feita ali meio que na brincadeira, né? E isso, infelizmente, não é só no Brasil, né? Esse é um panorama aqui em Portugal, por exemplo, que é o país que está na melhor condição de vacina, né, do mundo, que conseguiu aparentemente controlar a negacionismo a ponto de o chefe da força-tarefa, um contra-almirante da Marinha, tinha que andar com segurança na rua porque estava sendo ameaçado por pessoas que eram contra a vacina. Quer dizer, então, bom, não vou chover sobre uma molhado, certo? Acho que esse pano de fundo não vai ser uma ação só da universidade que vai conseguir resolver, mas ela tem que se posicionar, eu acho, e tem se posicionado. Espero que isso dê resultado. Isso. A Silvia Nave está pedindo para você repetir o nome da série, né? Salvation. São duas temporadas, é divertida. Eu diria que não é verossímil, mas o mundo não está verossímil hoje em dia, né?
Perfeito. Perfeito. Obrigado, Luiz, Lula. Muito obrigado a todos aí. Vamos em frente. Um grande abraço.